Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 11, que está assim: Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Pois bem, diante de nós, um texto que nos leva a refletir a importância de se optar entre ser ou ter. No mundo de hoje, ter é muito importante. Se você tem um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, você é reconhecido, valorizado, enfim. Se você não tem, você está com algum problema, alguma dificuldade. Até mesmo em algumas mensagens que ouvimos através da mídia, a pessoa que não tem bens materiais ou não tem saúde é tida como uma pessoa que cometeu algum pecado, que está em falta com Deus, que não está ofertando devidamente, não está dizimando devidamente, tem algum problema espiritual, por isso que não tem a sua casa, não tem o seu carro, não tem o seu emprego, não tem a sua saúde perfeita. No entanto, meu amigo, minha amiga, não é assim que a Bíblia nos ensina. Porque no começo, a igreja primitiva era composta de gente muito pobre. A maioria era escrava. Não eram, mesmo se convertendo, eles não se tornaram ricos. Aliás, quem era rico se tornou pobre porque deu tudo o que tinha para aqueles que eram necessitados. Não é estranho? No entanto, esse não é o assunto maior da nossa meditação deste encontro. O ser é o mais importante. Ser no mundo do reino de Deus é muito mais importante. Muito mais importante porque é a nossa conexão direta com o coração de Deus. O Senhor vê o coração e não vê a aparência. O Senhor não está interessado nas coisas que nós temos, mas nas pessoas que nós somos. Por isso, a palavra de Deus nos diz que Ele tem esse poder de olhar para dentro de nós e conhecer os nossos corações, as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos propósitos. Quando nós lemos aqui em Hebreus que a palavra dele é capaz de penetrar profundamente o mais íntimo lugar do nosso coração, também o autor diz que ele é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele. Há muitas pessoas que conseguem desempenhar muito bem o papel de cristão. Conseguem ter a aparência de um bom cristão. Mas, no entanto, só Deus conhece as intenções dos corações. Ele penetra na alma. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Ou seja, não somente ele vê tudo, ele conhece tudo de uma forma profunda e perfeita, mas haverá aquele grande dia em que deveremos prestar contas a Ele, o nosso Deus. Há pessoas que não estão preocupadas em ser objeto de escândalo, mesmo que se disfarçando de cristão, não estão preocupadas porque há muitos modos de dissimular a sua
o seu pecado, o seu escândalo. Há muitas formas. Nós vivemos em uma cultura onde, vamos usar a expressão, tudo acaba em pizza. Então, para que se preocupar? Continua com aquela vida contrária à vontade de Deus, mas com aquela aparência bonita de um cristão, embora com uma prática, com um procedimento totalmente reprovável. Imaginando que também no céu haverá uma grande pizza para todos se regalarem. No entanto, não será assim. A palavra de Deus nos ensina aqui que o Senhor vê tudo, o Senhor conhece as intenções, os propósitos do coração e Ele vai nos fazer prestar contas de tudo o que fizemos, falamos e pensamos. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus, ela é muito clara no que diz respeito ao ser fiel e ao não ser fiel ou ao ser infiel. Não há meio termo, não há uma área cinza, não existe. Ou você é fiel ou você é infiel, ou você é crente ou você não é. Não há como esconder diante do Senhor, nosso Deus, a nossa condição espiritual. Podemos aparentar uma piedade diante dos homens. Podemos aparentar uma prosperidade material por conta de uma pretensa boa vida espiritual. Mas nós não podemos esconder nada de Deus, de tudo aquilo que está dentro dos nossos corações. Ele é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. É por isso que o autor da carta aos Hebreus nos diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus, para que ninguém caia no exemplo da desobediência dos homens e mulheres, principalmente daqueles que peregrinaram 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Meu amigo, minha amiga, que não seja por aparência, que não seja por motivações erradas. Deus não nos criou e não nos deixou nesta terra para sermos multimilionários, para sermos invulneráveis a qualquer tipo de enfermidades. Não, o Senhor nos criou para que nós pudéssemos sempre, todos os dias das nossas vidas, adorá-lo e glorificá-lo. Foi para isso que nós fomos criados. Lembre-se disso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos. O primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa viver diante dele com o coração aberto, sincero, justo e íntegro, porque assim você entrará no descanso do Senhor, no reino de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.